Olá, eu sou Janaína Spolidori, especialista em neuroeducação, elaboradora de material didático, profissional. E para esse vídeo eu gostaria de lembrar que eu também tenho uma formação na área de letras. Esse vídeo, gente, vai falar um pouquinho sobre 4 vilões do ensino dos contos de fada. Os contos de fada, eles permeiam aí várias séries do ensino fundamental e chegam até no ensino médio, dependendo aí do currículo ou do livro didático do local. Só que tem algumas coisas que impedem que a criança aprenda do jeito que se deve o gênero contos de fada. Enquanto eu arrumo os slides, você pode aproveitar para se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar sempre o vídeo, nunca atividades, com as pessoas que podem se beneficiar do conteúdo, né? Eu pus até uma figura fofinha aí de contos de fada, mas a gente vai falar mesmo são dos vilões, como eu falei para vocês, né? Deixa eu colocar a câmera aqui no cantinho. Antes da gente começar, eu gostaria de ver com vocês o conceito de vilões, porque a gente vai falar de vilões dos contos de fada, mas não são vilões como os antagonistas. Se a gente levar ao pé da letra, a palavra vilão quer dizer aquele que é grosseiro, rústico, vil, ou seja, maldoso. Então, ele é atribuído mais a pessoas, né? Se vocês procurarem no dicionário, no pé da letra também, vilão é uma pessoa que vive numa vila, porque antigamente era esse o nome que elas recebiam. Mas em relação aos contos de fada, que é o que a gente quer falar aqui, que é o vilão do ensino, vai ser algo que prejudica, algo que é feito errado. Então, eu vou utilizar vilões reais, reais que eu digo que eles aparecem em filmes e desenhos. São vilões bem famosos que eu escolhi para evitar aí até um incômodo, né, de não conhecer o vilão para vocês. Não peguei vilões muito assim distantes da nossa realidade. E eles são assim bem próximos dos problemas que são causados por professores que não têm conhecimento sobre contos de fada. Gostaria também de fazer um adendo aqui, um acréscimo, para lembrar que realmente o professor não tem uma formação decente, né, na graduação, mesmo porque nem é essa a intenção. A graduação ela é uma formação básica e fica subentendido aí para os bons entendedores que a capacitação do professor deve ser frequente. Então, não basta você fazer uma faculdade, fazer uma graduação não faz com que ninguém fique preparado para uma sala de aula. Você sempre vai precisar de capacitações extra, né? Fala isso a vocês, quem já tem mais de 500 capacitações. Então, não é pouca coisa, e 5 pós-graduações, né? Você vê que sempre tem que ficar estudando. Agora, vamos ver o que é feito errado no ensino dos contos de fada para você não cair nessa armadilha, né? Eu vou trazer os vilões aí, são 4, como eu falei para vocês, e eu vou dar até uma chance de vocês adivinharem o vilão antes de eu falar o nome. Então, vai vir a imagem do vilão, daí eu vou contar para vocês o nome dele, de que modo, por que eu escolhi esse vilão, né? O que ele faz no ensino em relação a contos de fada, e eu vou dar um exemplo, para ficar bem quadradinho aí a compreensão sobre esse assunto, tá? E aí, vocês adivinharam que vilão que é esse aqui? Alguém já viu? Tem até uma dica aqui, ó, no chapéu dele com pontos de interrogação. Esse daqui é um vilão muito conhecido do Batman, né? Desde os primórdios aí de Batman, ele existe. E o nome dele é o Charada. Então, o vilão Charada é aquele que aparece quando o professor não estudou sobre contos de fada, então ele usa atividades aleatórias, né? Então ele acha que está dando contos de fada, só que não tem uma sequência, não tem um pensamento por trás, e esse gênero vai parecer um eterno quebra-cabeças para as crianças, porque é isso que o Charada faz. Ele fala em modo, ele faz as maldades dele em modo de quebra-cabeça, né? No caso do ensino, vai acontecer quando você dá, por exemplo, cada hora uma versão diferente da história, sem fundamento nem explicação. Então, por exemplo, uma hora você conta que a Chapeuzinho leva os biscoitos para a vovó, outra hora é um bolo, outra hora são doces.
Tudo bem que são coisas parecidas, gente, mas a gente tem as versões dos contos de fada. E se o professor não tem conhecimento disso, cada hora a criança vai aprendendo de um jeito diferente. Isso vai se tornar confuso para ela, né? Vai virar um quebra-cabeça. Ah, que a outra professora falou tal coisa, essa daqui está falando isso. Ou até no mesmo ano, a professora, ela conta a história da Chapeuzinho Vermelho, que ela leva doces para a vovó, e no final, o caçador mata o lobo, e depois ela cobra na atividade, porque ela não tem esse cuidado, né? É aquele professor mal preparado, como eu falei para vocês. Não por culpa dele, porque a culpa é até de uma capacitação do Brasil, né? Que é de base. Que no final da história a gente tem um final dos irmãos Grimm e um final dos Charles Perrault, que são diferentes, sendo que um deles, o lobo é morto ali pelo caçador, e no outro ele come mesmo a Chapeuzinho a vovó, e não tem lá o caçador, é um lenhador, e ele não chega a tempo, né, para salvar as meninas. Inclusive, tem um outro autor que o lobo come o lenhador junto. Então, a gente tem algumas versões. Se o professor não está preparado, ele acaba fazendo esse quebra-cabeça, essa confusão de informações, mesmo porque a gente tem um autor que é mais adequado para crianças menores até o terceiro ano, e a gente tem um outro autor que a gente entra com ele a partir do quinto ano, quarto, quinto ano. Então, são autores diferentes para idades diferentes, porque a criança vai ter uma maturidade de compreender a questão de versões, né? Isso fica bem claro quando você estuda sobre contos de fada. Próximo vilão é esse daí, gente. Quem sabe o nome deste vilão? Esse aí do Rei Leão é o tio, né, do Simba. Ele é o Scar. Scar, né, por causa dessa cicatriz que ele tem, que Scar é cicatriz em inglês. O que esse vilão do ensino de contos de fada faz? Ele trai a confiança no trabalho pedagógico, dando informações enganosas sobre contos de fada. Como que isso vai acontecer? Quando você trabalha uma história que não é contos de fada, você fala para as crianças que é contos de fada, e como Peter Pan, Mulan, são todas histórias que não são contos de fada, né? A gente tem Alice no País das Maravilhas, Pequeno Príncipe, nada disso se encaixa nesse gênero. Daí o professor vai, por falta de informação, ele trai a confiança do sistema educacional em si, e ele dá informações erradas. Então, ele trai a educação. Não por maldade, né, gente, como eu disse aqui antes, mas por falta de conhecimento mesmo. Por isso que é importante a capacitação frequente. Próximo vilão é esse daí. Quem conhece esse vilão do Aladdin, né? Do filme Aladdin. Ele é mega famoso aí, ele tem o Iago aí, que é o mascotinho dele, e o nome dele é Jafar. O Jafar, o vilão Jafar no ensino de contos de fada, é aquele que só ele entende a lógica do plano. Ele chega a ser até meio narcisista, né? O plano é para ele, não é para a criança. Então é para o pai ver, né? Vive fora da realidade e almeja algo que nunca vai ter, que é a aprendizagem do seu aluno, nesse caso, né? Então, esse daí é o vilão Jafar, que acontece muito no ensino de contos de fada. Na seguinte situação, quando você também usa atividades aleatórias sem objetivo. Então, de repente, você vai dar João e Maria. Daí, o que você faz? Você dá várias atividades que estão com figuras do João e Maria, mas elas não têm nem lé com cré, sabe? Num tico e teco não bate. Essas atividades, elas são de português, são de matemática, então a criança vai fazer palavras, tudo, só que não tem nada a ver com o conto. Então, assim, a pessoa quer falar que deu contos de fada e também quer falar que deu número até 200. O que ela faz? Ela vai e coloca lá uma atividade com a figura do João e Maria, nem para linkar com a história, né, que o João tinha pegado 200 migalhas de pão para numerar as migalhas, faz. Não, é um quadro cru no meio da folha, sem, assim, conexão com a realidade que ela precisa colocar ali na sala, para colocar de 0 a 200.
né? Só com a imagem do João e Maria, então não tem conexão. É uma coisa centrada na necessidade do professor de dar números até 200 e contos de fada, quando na realidade o conto de fada não está sendo trabalhado, é só uma imagem que remete a. Isso também é bastante frequente e preocupante no ensino aí dos contos de fada, que você não cria conexões, que é um dos objetivos da escola. Esse último vilão, que é o 4, é um dos meus favoritos, mas esse nem todos conhecem, porque geralmente quem gosta de filmes de terror, como eu, é que acaba assistindo. Sem contar que esse daí é um personagem criado pelo Stephen King, que é um dos meus autores favoritos, né? Então, para quem não conhece esse personagem aí, esse palhaço, esse daí é o Pennywise. O Pennywise, ele é o personagem principal do filme It, que tem versão volume 1 e versão volume 2. E o que que ele faz no filme? Como ele é mais desconhecido, eu vou dar só um relancezinho para vocês poderem entender. Ele faz com que ele cria ilusões que, que trazem as crianças até ele, né? Então, de repente, a criança gosta muito de doce. O que que ele faz? Ele faz a criança imaginar uma terra de doces para que ela venha até ele, né? Então, ele é um personagem de terror, mas ele cria ilusões para poder captar essas crianças e levar para um lugar no esgoto, que é onde ele mora, né? No caso aqui do ensino de contos de fada, qual foi a relação que eu fiz? Esse daqui me lembrou muito a questão daqueles professores que pedem muito reescrita de contos, achando que está trabalhando contos de fada. Gente, reescrita de contos não tem efeito se você não souber as características do conto de fadas, características do gênero, não a história. A história, independentemente de qual for, você pode pedir reescrita. Você pode pedir reescrita de um filme, de um desenho, de uma história que você contou. Não vai vincular as características do conto de fada se você não fizer isso, né? Então, o vilão Pennywise é aquele que pede reescritas convicto, que está cumprindo o papel de professor, mas não está. Na verdade, é uma ilusão pensar que reescritas dão conta de um trabalho funcional sobre contos de fada. Exemplo, a pessoa trabalhou reescrita no bimestre passado, as crianças reescreveram 3 contos. E, como profissional da área de letras, de pedagogia e de neuropsicopedagogia, eu fico um eterno ponto de interrogação na minha cabeça. A pessoa fala, eu trabalhei reescrita de contos de fada. E achar que ela trabalhou contos de fada, não trabalhou. A questão da reescrita é para trabalhar produção de texto enquanto ortografia, recuo de parágrafo, pontuação. O objetivo da reescrita não é lembrar o contos de fada, é você trabalhar a estrutura textual, né? Então, quando você vai trabalhar o gênero de contos de fada, você tem que dar outro enfoque. É o enfoque das características, das versões. Dependendo da faixa etária, ainda a gente tem umas variações para esses contos, né? Então, é muito importante ter isso em mente. Para que não fique confuso, o que que eu fiz? Eu fiz um resumão aqui no final. Evitem sempre o vilão da charada, do Scar, do Jafar e do Pennywise nas aulas sobre contos de fada. O charada, porque é um ensino aleatório que vai causar o efeito de quebra-cabeças, que não junta nunca peça, né? O Scar, porque ele trai o gênero contos de fada com informações enganosas, né? Então, de repente, você fala que é um conto de fadas e não é, por não conhecer as características do gênero. O Jafar, porque o plano é centrado fora do aluno. Então, vai usar um material desconectado da realidade pedagógica que precisa. E o Pennywise, porque se ilude com reescritas pensando que elas cumprem um papel pedagógico. Se você tiver mais interesse em saber sobre contos de fada, a gente inicia agora em julho o curso de contos de fada. Ele é um curso gravado, tá? Que as pessoas vão participar e é um curso extremamente completo. Eu duvido que você tenha um curso de contos de fada mais completo que esse, mesmo porque vamos lembrar aí que eu tenho a possibilidade de utilizar material que não chega para nós no Brasil, né? Contando aí que eu sou poliglota também.
Portanto, se você participar do nosso curso de contos de fada, e eu já vou falar para vocês o preço, vocês vão ver como é fácil participar, tá? Você vai aprender a diferenciar o conto de fada de outros gêneros textuais para não cair na armadilha aí do, do Scar, né? Que vai trair com propaganda enganosa. Você vai aprender a trabalhar esse gênero na escola, então em qual série que você trabalha qual conto. Inclusive, vão ter algumas atividades que você vai poder usar com os alunos no curso. Então, eu dou a parte de didática de contos de fada também. Você vai compreender o que usar em cada série escolar. Vai conhecer versões e autores, então é importante a gente conhecer quais são os autores principais, qual a diferença entre as versões e até fazer essa comparação, com atividades para você também utilizar com seus alunos. E você vai ter ali no curso, numa determinada aula, o checklist das características do gênero contos de fada, para que você possa também utilizar em sala de aula, para os alunos compreenderem o que não pode faltar no conto de fada e se eles estão escrevendo corretamente, até se for reescrita. Então, às vezes, eles esquecem de um pedaço da reescrita e não cumprem a contagem, a contação dos contos de fada. Se você tem interesse no curso, você pode fazer sua inscrição com a Cirlei no WhatsApp 988084676. Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo, no resumo, o WhatsApp dela e também provavelmente o link do telefone dela. Então é só você clicar e já abre o WhatsApp web para você falar com ela. E o curso, gente, quem fizer a inscrição em julho, ele sai R$ 39,90 por mês, são 6 meses, tá? Quem fizer a inscrição depois de julho vai pagar R$ 59,90, que é o preço cheio. Então, tá quase pela metade do preço, se você for ver. Quase, né? Mais um pouquinho era metade do preço. Vale super a pena, é um investimento super relevante aí, porque Contos de Fada vai em várias séries, como eu falei para vocês. E o curso tem certificado, tá, de conclusão. Então, super importante também a informação para quem utiliza esse recurso nas escolas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que tenha sido bastante funcional. Evitem esses vilões na hora de ensinar e até nosso próximo vídeo aqui no YouTube.